Beleza? Posso começar, então? Pode, fique à vontade. Deixa eu ir. Obrigada. Obrigado, Marina. Pessoal, vocês estão vendo a tela compartilhada? Estamos sim, Mariana. Obrigada. Eu estou. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, aí, por favor, podem interromper, tá? Porque quando a gente está no modo apresentação, a gente não tem acesso, né, ao Teams. Então, pessoal, voltando, né, à nossa discussão, né? No seminário anterior, a gente discutiu um pouquinho dos tipos de dados, dados univariado e multivariado, e discutimos um pouquinho, de uma forma bem geral, né, dos métodos de planejamento de experimentos. Ainda continuando nessa linha de fazer uma apresentação bem geral, hoje a gente vai falar da parte do tratamento dos dados, né, envolvendo aí dados multivariados. Então, análise exploratória, os métodos de classificação, regressão e métodos de resolução de curvas. Então, aqui só para a gente relembrar, né, a gente está trabalhando então aqui com métodos multivariados. Então, no método multivariado, né, para cada amostra, né, eu tenho um conjunto de resposta, né? Eu tenho, então, um vetor de resposta. Então, quando eu combino um conjunto de amostras, eu vou ter uma matriz de dados. Então, só para a gente relembrar o que a gente falou no seminário anterior. Tá, então, nós paramos aqui, né, dessa parte de estar extraindo o máximo de informação dos dados químicos, né, usando, então, essas ferramentas, né, que a gente chama de ferramentas quimiométricas. Quando a gente vai usar essas ferramentas, né, quando a gente tiver um grande número de amostras e quando a gente estiver fazendo análise, né, de vários compostos, analisando várias variáveis. Então, para cada amostra, eu tenho, né, um conjunto de parâmetros que foram analisados, um conjunto de variáveis, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, eu tenho, no caso aqui, acho que é um espectro no infravermelho. Então, eu tenho o que é o meu conjunto de variáveis aqui? Vai ser a absorbância, né, para cada número de onda. E a gente usa, né, essas ferramentas com a intenção aí de estar construindo modelos de classificação, modelos de regressão, né, para estar classificando, por exemplo, a amostra em conforme ou não conforme, né, conforme, por exemplo, a um determinado parâmetro, né, se a amostra é conforme, está conforme, né, em relação a um determinado parâmetro. E modelos também de regressão. Então, eu trouxe aqui, né, a nível de dificuldade, né, como que a gente, o passo inicial, né, do tratamento de dados, né, o primeiro passo envolve aí, que é a análise mais simples, que é uma análise exploratória, só para a gente ter um conhecimento, né, do comportamento das amostras, né, daquele conjunto de amostra. Então, aqui é uma análise que eu não preciso de muita informação, né? Só vou precisar da matriz de dados, né? Daqueles parâmetros que foram analisados inicialmente. Depois a gente vai para métodos supervisionados. Aqui nessa parte de métodos supervisionados, a gente já vai trabalhar com classificação de amostras. Então, a gente já vai ter que ter um conjunto que a gente tenha, que essas amostras tenham uma definição de classe. Então, amostra pertencente à classe 1, amostra pertencente à classe 2. E aqui a gente tem o que a gente chama de métodos discriminantes e métodos de modelagem de classe. Então, aqui são métodos, né, que a gente chama de métodos supervisionados, porque a gente parte aí de tem que partir, né, de um conhecimento das amostras. Depois a gente vai para os métodos de regressão, que já é a parte quantitativa, né? A parte, então, de um conjunto de medidas, né? Geralmente a gente usa nessa parte muitos dados espectrais, né? Então, a partir de um espectro, a gente vai determinar um parâmetro quantitativo da amostra. Né? E no caso dos métodos de regressão, que são utilizados na quimiometria, eles têm a vantagem, né,
você poder construir, né, a calibração na presença aí de interferentes, né? A gente não tem que fazer, por exemplo, uma extração da amostra, né, igual seria no caso de uma calibração univariada. Por fim, né, a gente tem os métodos de resolução de curvas. Esses métodos eles vão ser empregados aí para que a gente chama processamento de sinais, né, que tem o objetivo de separar sinais de uma mistura. Então, se a gente pensa aí vamos pensar aí num espectro, que a gente pegar um espectro de absorção na região do ultravioleta, né? Ultravioleta visível. Você tem a mistura de três corantes. Você tem a mistura de 3 corantes, se você analisa esse espectro, esse espectro vai estar refletindo essa mistura. Então, as bandas vão estar todas sobrepostas. Os métodos de resolução de curvas, eles são aplicados com o objetivo de estar separando esses sinais. Ao invés de você fazer uma cromatografia, né, fazer uma separação física, você faz uma separação matemática. Aí eu vou trazer exemplos, né, de cada um desses 4 métodos. Aqui na parte da organização dos dados, né, a gente sempre vai trabalhar com matrizes. Então, a gente sempre vai organizar os nossos dados na forma de matrizes. Então, aqui eu trouxe só um exemplo, né, como que a gente organiza no caso de dados espectrais. Então, as linhas dessa matriz sempre vão representar as amostras. Então, se eu tenho 50 amostras, a minha matriz vai ter 50 linhas. E as variáveis, no caso aqui, que é um espectro Raman, as variáveis, elas vão representar aqui a intensidade Raman para cada número de onda, né? Um espectro, ele é um conjunto, né, de pontos. Então, para cada ponto, aqui, para cada número de onda, eu tenho uma intensidade Raman. E essa intensidade que vai estar representada aqui nas colunas, né, que eu vou chamar de variáveis. Por exemplo, se eu tivesse feito uma análise atômica, tivesse analisado 15 metais, né, numa amostra, as minhas variáveis, e tivesse determinado a concentração, por exemplo, as minhas variáveis seriam o quê? A concentração, né, de cada metal, né, para cada amostra. Ou se eu tivesse analisado os parâmetros físico-químicos de uma amostra, então as minhas variáveis seriam esses parâmetros, né, que eu colocaria aqui nas colunas, né, e nas linhas seriam as amostras. Tá. Então, vamos começar com a parte mais simples, né, que é a análise exploratória. Geralmente, essa análise exploratória é o primeiro passo, né, o que a gente faz para observar mesmo qual que é o comportamento daquele conjunto de dados que a gente vai trabalhar. E na análise exploratória, a gente não tem que ter... não precisa partir de um conhecimento, né, da amostra, né? O nosso objetivo é de estar observando agrupamentos naturais entre as amostras, né? Observar quais amostras, né, são similares, né, para aqueles parâmetros que foram analisados. E o principal método, né, que representa aí essa parte da análise exploratória, isso dentro, né, da parte da química, de dados químicos, né, de quimiometria, é a análise de componentes principais, né, a PCA. O método da PCA, ele está baseado, né, ele é fundamentado aí no conceito de correlação entre as variáveis. Então, a gente vai partir aí dos dados originais, né, que a gente vai ter uma matriz de dados, muitas vezes a gente tem essa matriz, ela é enorme, né? E a gente parte aí do princípio que nessa matriz de dados, nesses dados originais, a gente tem um alto grau de correlação e de redundância. Então, a PCA, ela vai fazer uma redução, né, da dimensionalidade desses dados originais, né? E vai pegar só os dados que são relevantes, né? Daqui a pouquinho eu vou explicar isso melhor, né? Ela vai pegar só, se eu tenho variáveis correlacionadas, ela vai pegar
todas essas variáveis que estão correlacionadas e vai transformar em uma única variável. E a partir disso, eu consigo, né, construir gráficos e estar graficamente observando o comportamento das amostras, né, se eu tenho formação de agrupamentos, né, e com base em quê, né, em que parâmetro essas amostras elas estão sendo agrupadas. Né? Então, o que a PCA ela faz, né? Ela agrupa, então, as variáveis altamente correlacionadas numa nova variável. Essa nova variável é chamada de componente principal, né? E essa componente principal, ela vai estar direcionada ao longo aí do eixo de maior dispersão dos dados. Tá, então, vamos pensar o seguinte, a gente tem nossa matriz de dados, a gente projeta esses dados, né, aí no espaço n-dimensional, né, onde cada eixo, né, cada eixo aqui representa uma variável, então cada linha preta aqui, cada eixo representa uma variável da variável original, então aqui eu só coloquei como se eu tivesse 3 eixos, né, 3 variáveis, só para a gente conseguir observar, né, conseguir desenhar também. E cada bolinha vermelha aqui representa a amostra projetada, então, nesse espaço aí das variáveis originais, que são os eixos preto. O que a análise de componentes principais vai fazer? A primeira componente principal, né, ela vai ser direcionada ao longo aí, né, na direção que eu tenho a máxima variabilidade das minhas amostras, onde eu consigo, então, traçar um eixo que eu consigo explicar a dispersão dessas amostras. A segunda componente principal, ela já vai na direção, ela vai ser ortogonal à PC1, a primeira componente, e ela vai na direção da segunda maior variabilidade dos dados. Dessa forma, o que eu vou ter? Eu vou ter uma mudança aqui de origem. Então, ao invés de eu estar olhando, né, as amostras, a dispersão das amostras no eixo das variáveis originais, eu vou olhar no eixo das componentes principais. Então, aqui é um exemplo simples, né? Então, aqui eu tenho, ao invés de eu olhar essas 3 variáveis, eu vou olhar aqui para 2 variáveis. Mas se você pensa, quando você tem, por exemplo, 100 variáveis, né? Então, você teria um espaço aqui n-dimensional com 100 eixos, né? E é assim, impossível, né? Visualmente, a gente não consegue ver isso e a gente faz, então, a decomposição, né, dessa matriz com 100 variáveis e tenta representar isso com o menor número de variáveis possíveis, né, usando, né, essa correlação que existe aí entre as variáveis. Como que eu tiro informação agora? A partir desse novo eixo, né? Dessas novas variáveis que foram definidas aqui no nosso exemplo, PC1 e PC2. Eu vou tirar informação por meio que a gente chama do gráfico dos scores, que vai mostrar a relação entre as amostras. O que são os scores? Os scores vão ser a projeção, né, da minha amostra ao centro aqui ao centro aqui do eixo das novas variáveis. Então, se eu projetar essa amostra aqui ao centro aqui na PC1, ao centro da PC1, aqui eu vou ter o valor do scores dessa amostra na PC1. E se eu projetar essa amostra aqui na PC2, né, esse valor aqui, essa distância, né, da amostra projetada ao centro é o scores dessa amostra na PC2. E isso, né, esse gráfico dos scores, daqui a pouquinho eu vou mostrar um exemplo, ele vai dar essa informação para a gente, né? A informação que está aqui nessa figura. O agrupamento, né, vai mostrar a similaridade e as diferenças entre as amostras do meu conjunto de dados. E as variáveis originais? Como que eu interpreto essas variáveis originais, uma vez que eu estou olhando agora para o eixo, né, dessas novas variáveis, que a gente chama de componentes principais?
a relação, né, dessas variáveis vai vir por meio que a gente chama de loadings ou pesos, né, que vai indicar a relação a relação entre as variáveis originais. E essa relação das variáveis novas com as variáveis originais é o cosseno aqui, né, do ângulo entre a variável original com cada componente principal. Então, eu vou ter o peso, né, que a gente fala, o peso de cada variável na componente principal. Então, aqui, só para a gente tentar deixar isso mais claro, né? Então, imagina que eu tenho um conjunto de dados espectrais. Então, esses dados espectrais, eu vou transformar isso numa matriz X. Né? Essa matriz X, né, vai ser decomposta em duas novas matrizes. Uma matriz que eu vou chamar matriz dos scores, que vai estar trazendo informação das amostras, né, da dispersão aí das amostras, do comportamento das amostras, e uma matriz de loadings, ou matriz de pesos, que vai estar trazendo informação da contribuição, né, da variável original, né, para a separação aqui das amostras. Então, como que eu interpreto essas duas figuras, né? A figura aqui dos scores e dos loadings coloquei aqui só o da PC1. Então, eu tenho aqui um conjunto de dados, né? Passei para a minha matriz X, fiz a decomposição. Esse gráfico dos scores, ele está me mostrando que eu tenho a formação aqui, né? Está aqui scores PC1, PC2 e PC4. Que eu tenho a formação de 3 agrupamentos, né? A gente consegue aqui um agrupamento representado aqui pelas amostras verdinhas, aqui amostras, né, os quadradinhos azuis, e aqui a gente tem algumas amostras nos quadradinhos azuis misturados com um triângulo invertido vermelho. Se a gente olha aqui no eixo da PC1, aqui a PC1, ela está separando essas amostras verdes das amostras que estão representadas pelo quadrado azul, pelos quadradinhos azuis e pelos triângulos invertidos vermelhos. Então, mas por que essa amostra está sendo... Por que esse conjunto de amostras, essas amostras verdes, estão sendo separadas das demais? Aí, como eu sei, de onde eu tiro essa informação? Essa informação eu tiro aqui do gráfico dos pesos. Então, eu vou olhar quem que está separando. É a PC1. A PC1 que separa essas amostras das demais. Então, eu vou olhar na PC1 e vou ver, quem está separando, né? No caso aqui, as minhas variáveis são as intensidades lá por número de onda, né, que eu tenho um conjunto espectral, então vai me mostrar o quê? Qual é a banda do espectro, qual que é a região do espectro que é diferente, né, que está permitindo diferenciar esse conjuntinho de amostras dos demais. Se a gente olhar aqui, a banda que tem maior contribuição para isso, no lado positivo da PC1, que é o lado que está as minhas amostras verdes, é a banda aqui próximo a 1.600. Então, essas amostras, elas, nessa faixa, nessa região do espectro, ela é diferente das demais. E essas amostras que estão aqui no lado negativo da PC1, né, elas têm as regiões do espectro, que é diferente da verdinha, estão nessa região aqui, próxima a 1.350 e 1.100 centímetro menos 1. Com base nessa informação, a gente consegue fazer, né, uma caracterização espectral também, identificar qual que é o grupo funcional, né, responsável por essa diferenciação entre as amostras. Pessoal, tudo bem? A PCA? Posso continuar? Pode sim, Mariana. Não temos perguntas ainda. Tá bom. Obrigada. Tá. Então, a PCA, né, é o nosso primeiro estágio, né, só para a gente observar mesmo o comportamento da amostra, né, como que esse conjunto de dados se comporta. E depois a gente vai direcionar, né, de acordo aí com o objetivo. Se o meu objetivo é classificar a amostra, né,
Por exemplo, eu tenho um conjunto de, sei lá, amostras de vinho e eu quero vinhos que foram... aí vinhos de diferentes tipos de uva. Eu quero construir um modelo para classificar, né, vinhos de diferentes tipos de uva usando dados de espectrometria atômica. Será que com base no perfil, né, dos elementos eu consigo diferenciar esses vinhos que vieram de diferentes uvas? Então, se eu tenho 3 tipos de vinho, com 3 uvas diferentes, eu vou ter aí 3 classes, né? Então, nos modelos supervisionados, eu sempre vou... o objetivo vai ser construir modelos matemáticos para reconhecer a classe de uma amostra, né? Com base aí em um conjunto de medidas. E eu preciso, inicialmente, ter, né, a informação da amostra, né? Então, se eu tenho 3 classes, eu preciso ter a informação, então, dessas 3 classes. Eu sei que essas amostras vêm de uma determinada... de vinho, né? Que a gente está dando exemplo, vem de uma determinada uva. As que eu estou representando pelo triângulo vem de outro tipo de uva, e as amostras representadas pelos quadradinhos também vem de outro tipo de uva. Então, aqui eu preciso ter essa informação preliminar. Então, aqui, vocês vão, nos métodos supervisionados, eu não vou trabalhar só com uma matriz X, eu vou precisar da matriz X, né, que vai ser o meu os meus dados, mas eu vou precisar de uma outra matriz, um outro vetor, né, que vai estar falando de qual classe, né, cada amostra. E para os modelos supervisionados, eu preciso dividir o meu conjunto de dados em 2 conjuntos. Um é o que a gente chama de conjunto de treinamento, né, que a gente vai treinar as amostras, ou seja, a gente vai construir o modelo matemático, né, fornecendo, então, a informação de cada classe. Só que depois que eu construir o modelo matemático, definir threshold entre as classes, eu tenho que testar esse modelo, eu tenho que verificar se esse modelo ele é adequado ou não. Aí, eu faço isso com um segundo conjunto de dados, né, que eu também tenho, né, a informação das amostras. Então, eu sempre trabalho com 2 conjuntos de dados, né? Então, a gente treina as amostras, né, para estar fazendo a classificação correta, e depois a gente testa o modelo. E um representante, né, um método aí que é bastante utilizado nessa parte aí de modelos supervisionados, modelos de classificação, é o PLSDA, que é a análise discriminante por mínimos quadrados parciais, que é um método de classificação linear. Então, aqui no PLSDA, a gente vai precisar de 2 informações. A matriz X, né, que a gente vai ter, então, as amostras com as variáveis que foram medidas. Então, aqui, como eu trabalho com a parte espectroscópica, né, espectroscopia molecular, os meus exemplos são de espectroscopia, né? Então, aqui, eu tenho também, minha matriz X vai ser composta aí por espectros, só que eu preciso agora de um vetor, né, ou de uma matriz Y, aqui no caso vai ser um vetor Y, que vai ser o vetor que vai carregar a informação da amostra. Então, por exemplo, os 2 primeiros espectros aqui, ó, o primeiro e o segundo espectro, são espectros pertencentes à classe 1, que eu defini, são amostras da minha classe 1. E o espectro 3, 4 e 5 são espectros da classe 0. Então, o que seria a minha classe 1? Minha classe 1 seria uma classe, né, positivo, eu coloquei positivo ou negativo, né? Sei lá, positivo para um determinado composto, ou positivo para adulteração, né? E o negativo seria uma amostra, né, digamos assim, uma amostra controle, tá? Essa definição de positivo e negativo, positivo na classe 1, negativo na classe 0, a gente pode inverter, a gente pode ter situação contrária também, né? Chamar de positivo classe 0, negativo classe 1. Então, a ideia agora, né, a gente vai trabalhar tanto com a matriz X quanto com o vetor Y. Então, a partir daí, a gente vai construir, né, um modelo de classificação.
Nesse modelo de classificação, né, entre que a gente definiu, chamou a classe de 1 e 0, o valor que vai ser previsto pelo PCA, né, pelo método PLSDA, ele não vai ser exatamente 1 e 0. Ele vai ser um valor próximo a isso, próximo a 1 e próximo a 0. Então, a gente precisa definir também, a gente precisa calcular um threshold. O que é isso? A gente precisa definir um limite entre as classes, um limite entre a classe 1 e a classe, e no caso aqui, a classe 0. Isso geralmente é feita por estatística bayesiana, né, onde considera que os valores de y previsto para a classe 0 e para a classe 1, aqui as cores ficaram invertidas, mas aqui a classe 0, aqui, né, y previsto para a classe 0 e y previsto para a classe 1, que esses valores seguem uma distribuição normal, e onde, né, a distribuição, né, desses valores previstos se cruzam, é onde vai ser o limite entre o valor, né, limite entre as classes. E geralmente esse valor ele vai ser definido aí, né, de forma também a minimizar falsos resultados. O que são esses falsos resultados? Uma amostra da classe 1, né, cair aqui ser classificada como classe 0, ou uma amostra da classe 0 ser erroneamente classificada como amostra da classe 1. Então, a gente tem que definir também esse valor limite entre as classes, e isso, né, a gente define usando aquelas amostras, né, do conjunto de treinamento. Então, o conjunto de treinamento, né, a gente define esse valor do threshold, né, esse valor limite entre as classes, e depois a gente testa o modelo, né? A gente faz a validação do modelo usando o conjunto teste e avalia aí o desempenho do modelo usando aí as figuras de mérito, né? As figuras mais utilizadas são aí taxa de falso positivo, falso negativo. Falso positivo, né? Por exemplo, a amostra é da classe 0, né? Que seria uma amostra negativa, e ela é classificada como positiva. Então, ela é uma amostra deu um resultado falso positivo. O falso negativo é quando a amostra ela é positiva, né? Ela está sendo, pertence à classe 1 aqui, como uma amostra positiva, mas está sendo classificada como uma amostra negativa, pertencente à classe 0. Então, seria um falso negativo. E a gente tem o que a gente chama de eficiência, né, ou taxa de confiabilidade, né, que já é uma figura de mérito global do modelo de classificação, né, que já vai envolver a taxa de falso positivo e taxa de falso negativo, né, que vai te dar aí qual que é a porcentagem, qual que é a quantidade de acertos, né, do seu modelo, considerando tanto falsos positivos e falsos negativos. Então, aqui eu trouxe como exemplo um trabalho que foi desenvolvido no nosso grupo de pesquisa, que é o trabalho de doutorado da Karen, né? Que o objetivo aqui foi utilizar a espectroscopia Raman, né, para estar como um método, né, de triagem, para estar discriminando, detectando, né, fraudes em carne bovina, né, com adição aí de sais e carragena. Esse trabalho, né, ele teve origem no mestrado da Karen, depois ela continuou, né, no doutorado também, teve origem com essa operação da Polícia Federal, né, que foi a Operação Vaca Atolada, que ocorreu aqui em Belo Horizonte. Então, a Karen, na época, ela fazia estágio na Polícia Federal, então ela participou das análises, né, dessa operação, né, caixas frigoríficos aqui da região metropolitana de BH, injetavam, né, soluções salinas e com outras substâncias, com intenção de aumentar o peso, né, aumentar o peso da peça de carne, né? Então, isso não é uma fraude que causa problemas de saúde, né? Mas é que a gente chama aí de fraude econômica, né? Você está pagando, né, por água que foi injetada, né, com soluções salinas ali para
para reter a água, né, e aumentar a massa da carne. E esse tipo, né, de fraude, eles, né, de fraudes em alimentos, eles são bem comuns, né? Se a gente acompanha os noticiários, a gente já teve essa Operação Vaca Atolada, que foi aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, a Operação Carne Fraca, que ocorreu, acho que foi na região ali eu não sei se foi na região sul, e tem também da parte de pescados, né? Operação envolvendo aí fraudes em pescados, que foi em Santa Catarina. Então, né, o noticiário está cheio aí de grandes escândalos de fraudes, né? Principalmente aí na área de alimentos. Né? Então, a proposta, né, do trabalho da Karen foi desenvolver um método de triagem rápido, né, utilizando a espectroscopia Raman e a análise discriminante, né, por milímetros quadrados parciais, o PLSDA, para estar identificando, né, detectando fraude em carne in natura, que é aquela carne, né, que a gente compra aí no açougue, né, sem ser a carne processada. Então, nesse trabalho, as peças elas foram adulteradas em laboratório. Então, aqui foi feita uma adulteração controlada, né? Então, foram compradas peças de carne aí de um fornecedor de confiança e foram injetados nessas peças, né? Algumas peças foram separadas, que seriam as amostras controle, e outras peças foram injetadas, então, soluções de cloreto de sódio, tripolifosfato de sódio e carragena, né, com o objetivo aí de aumentar a massa. Então, foram feitos, então, adição para ganho de 5% e 10% da porcentagem aqui da massa da carne, né? E o que foi analisado? Não foi o pedaço, né, a carne em si que foi analisada, foi a purga, né, que é o líquido exudado da carne, né, quando você congela a carne, né, e você tira a carne lá do freezer, né, deixa ela descongelando, ela solta esse líquido, né, então, que a gente chama aí de purga, essa purga que foi levada para o equipamento e foi analisado. Então, aqui foram analisados para esse modelo, né, 165 amostras de purga, sendo 54 não adulteradas, que seriam as amostras controle, e 111 amostras adulteradas. Então, aqui a gente tem um conjunto de dados, conjunto de espectros, das 165 amostras. Esse conjunto foi dividido em 2 conjuntos, né, um de treinamento e o outro, né, de teste. Então, a gente treina o modelo, né, desenvolve lá a equação matemática e depois a gente testa esse modelo. E aqui é uma coisa importante, né, que eu não falei lá no PCA, mas a gente tem que estar sempre fazendo uma etapa que a gente chama de pré-processamento, né? Ou seja, a gente tem que tirar toda a variação sistemática do nosso conjunto de dados. Então, se a gente observa aqui esse espectro, a gente tem desvios de linha de base no espectro, que esses desvios não estão relacionados à amostra, né? A amostra ser adulterada ou não nesse caso, mas variações mesmo que ocorrem com o próprio equipamento, às vezes fazer medidas em dias diferentes. Então, essas variações, a gente tem que retirar essas variações, né, para a gente ter a informação, né, da variação, no caso aqui, da variação química e não da variação física. Mariana, Oi. uma curiosidade minha, em relação a essas amostras, elas foram analisadas da forma como foi tirado essa amostra de sangue ali, né? Ou teve algum Isso. tratamento prévio? Não. As carnes foram colocadas no saquinho, né? Uhum. E foram congeladas, depois descongeladas, e essa purga foi diretamente levada para o equipamento, o Henrique. Colocou ela no tubinho e já levou para o equipamento, sem nenhum tratamento da purga. Beleza. A ideia, né, desses métodos de triagem, né, é você estar empregando técnicas, né, que sejam mais rápidas, né, que exijam aí menos tratamento da amostra, né, e aí você desenvolve esses modelos matemáticos, esses modelos de classificação, e aí sim, né, se você
quando está em campo, né, numa aplicação real, a amostra dá adulterada, e sim, aquela amostra você leva para fazer, né, para o laboratório, para fazer outras análises para confirmação, né? Mas se a amostra num teste de triagem dá, por exemplo, não adulterada, você já considera ela não adulterada, né? Meio que libera a amostra, né? Então, esses testes de triagem geralmente são feitos com essa intenção, né, de você só fazer a confirmação, né, usar o que a gente chama de métodos de referência para as amostras que no modelo acusarem, né, como adulteradas. É uma forma bem mais prática, né? Isso, ao invés de você estar sempre indo para o laboratório, às vezes analisando, né, 100 amostras, né, que você tem, às vezes tem que fazer um preparo de amostra, e, né, dessas 100 né, pode ser que 90 sejam não controle, né? Estão atendendo as especificações, e só 10 que não estão, né? E se você faz essa triagem antes, aí você faria, né, essa análise no laboratório, né, com preparo de amostra e tudo, apenas aí para 10 amostras, né? Então, essa é a ideia aí, né, desses métodos, né, de triagem, utilizando essas técnicas mais simples, né, como espectroscopia Raman, infravermelho, né, espectroscopia no infravermelho também, o médio e o próximo. Muito legal, Marina. E aqui a gente tem, né, o resultado, né, do modelo, né? Então, aqui a linha pontilhada vermelha, ela divide as amostras, que é o threshold, né, que separa as amostras adulteradas das amostras não adulteradas, né? Então, o triângulo vermelhinho são não adulteradas, e os outros símbolos a gente tem as amostras adulteradas, né, com apenas com uma substância, né? Aqui o cloreto de sódio, tripolifosfato de sódio e carragena, e a gente também tem misturas, foram feitas injeções binárias, e também de misturas binárias e misturas ternárias. E aqui a gente tem, né, o desempenho do modelo, né? Então, a gente tem taxa de falso positiva em torno aí de 10%, né? Falso positivo, e de falso negativo aí em torno de 8%, né? O que o falso positivo? É uma amostra não adulterada que foi, né, classificada aí como adulterada. E o falso negativo, que ficou em torno aí de 8%, 8,5%, é aquela amostra adulterada, mas foi classificada, né, como não adulterada. Aí, isso é uma coisa que a gente tem que sempre avaliar também, né? Se você está propondo um método de triagem, você ter, por exemplo, mais falso positivo, não vai ser um problema, porque se der positivo, a sua amostra ainda vai passar por um método de confirmação, né? Então, aqui a gente fala assim, a gente pode penalizar o modelo, né? Então, a gente vai aceitar uma taxa de falso positivo maior, mas a gente precisa ter um falso negativo menor, né? Porque o falso negativo, a amostra não vai passar, se deu negativo, a gente vai considerar que a amostra está sob controle. Só se der positivo, no caso adulterada, que a amostra iria, né, para uma próxima etapa aí, usando os métodos confirmatórios. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer também, que a gente fala de estar penalizando um modelo, né? Você aceitar mais falso positivo e menos falso negativo. Mas a eficiência do modelo ele foi aí maior que 90%, isso para um teste de triagem, né, que esse método de screening, de triagem, é um valor aceitável. E quando a gente constrói, né, o modelo, esse modelo, né, positivo, né, aqui adulterado e não adulterado, a gente tem o que a gente chama de caracterização do modelo, né? Então, o que está permitindo essa separação? Eu estou fazendo essa separação baseada numa informação. Que informação? Informação que está vindo lá dos dados dos espectros Raman. Então, quais são as regiões do espectro, né, dos espectros Raman, que estão possibilitando essa diferenciação? Então, é o que a gente faz olhando aqui o que a gente chama de VIP scores, então, que a gente chama aí dos vetores informativos, né? A gente pode olhar os VIP scores e os vetores de regressão. Então, aqui a gente observa que a gente tem uma contribuição aí
de modos relacionados à presença de água, né? Que a adição desses sais vão estar relacionados aí a você ter uma maior ou menor retenção de água, a presença mesmo de bandas que vão estar relacionados às próprias substâncias injetadas, igual que abaixo, próximo aqui 800, está relacionada ao fosfato, nessa região aqui de 1000, né, a 1200 da carragenda, né, que é um polissacarídeo, e na região aqui que está 1500, está relacionado mesmo à proteína, né, que a adição de sais acaba mudando com formação de proteína, então a gente consegue visualizar isso nos espectros. Então a gente consegue fazer essa diferenciação também, né? Oi, Henrique. Desculpa. A Fabi mandou uma pergunta no chat. Ela pergunta aqui, dá para dizer que as amostras falsos positivas ou falsos negativos estão próximas à linha vermelha, no slide 20? Deixa eu voltar aqui. Ó, as amostras falso positivas, tá vendo? São essas daqui, ó. Todos os triângulos invertidos vermelhinhos que ficaram acima da linha vermelha são os falso positivo. E todas as amostras, né, dos símbolozinhos aqui das adulteradas, né, que é a partir aqui do asterisco verde, que estão abaixo dessa linha tracejada vermelha, são as amostras, aqui, né, que está dividindo, nessa linha tracejada preta, separa os conjuntos de treinamento de teste. São as amostras, né, que estão adulteradas, mas foram classificadas como não adulteradas, seriam os falsos negativos. Agora, essas amostras que estão muito próximas aqui ao threshold, muito próximo, aqui a gente consegue também fazer um gráfico de probabilidade. Então, qual que é a probabilidade dessa amostra ser adulterada? Tá? Então, quanto mais próximo aqui da linha vermelha, vai aumentando, né, essa probabilidade da amostra ser adulterada. Mas aqui eu acho que essas que estão abaixo aqui não vai dar acima, provavelmente de 30 assim, talvez, não vai dar acima aí de 40% de probabilidade de estar adulterada. Agora, essas daqui você já vai ter um valor bem mais alto, né? Essas que estão aqui, já em cima aqui da linha tracejada. Então, a gente também consegue calcular essa probabilidade, né? Dependendo desse valor de Y previsto, de qual que é a probabilidade da amostra estar adulterada ou não. A gente consegue ter essa informação também. Eu não sei se eu consegui responder a Fabi. Bom, ela não respondeu. Esperar ela, tá? Ela agradeceu. Ela agradeceu. Tá, depois a gente pode voltar também. Beleza. Tá? Então, essa caracterização, né, do modelo, né, da gente, que a parte, na verdade, a interpretação química, né, que a gente faz pro modelo matemático. Tá. Pessoal, não vou tomar, só tem mais duas o modelo de regressão e a resolução multivariada, mas elas são aplicações mais rápidas. Uma próxima etapa, né, muitas vezes eu não quero só classificar, né, mas eu quero quantificar, né, uma determinada propriedade de interesse, quero fazer um modelo de quantificação. Então, para fazer um modelo de quantificação, né, ou seja, a previsão de uma informação quantitativa, eu preciso também agora de um vetor ou de uma matriz Y, né, que eu vou estar carregando a informação, né, dessa propriedade de interesse. Então, eu vou fazer a previsão de uma informação quantitativa a partir de uma medida instrumental, usando aí alguma função, né, alguma função matemática. Então, eu vou desenvolver uma fórmula, uma função empírica, para um conjunto de variáveis, né, para um dado tipo de amostra. E na regressão multivariada, a gente usa mais de uma medida, né, para cada amostra, como a gente já falou.
E qual que é a vantagem, né, dos modelos de regressão multivariado? Que a gente consegue construir modelos na presença de interferentes, né? Então, enquanto na univariada, muitas vezes a gente tem a amostra e a gente tem que fazer a extração do analito para a gente fazer a quantificação desse analito. Na regressão multivariada, a gente pode trabalhar, né, com a amostra sem essa extração, né, com a presença aí dos interferentes. Então, o método, né, mais utilizado para construir esses modelos de regressão é o PLS, né, chamada de regressão por mínimos quadrados parciais. E aqui também, né, eu preciso de duas da informação X, que vai ser a informação lá dos meus dados, né, os meus parâmetros instrumentais, e Y vai estar carregando a informação, né, da minha propriedade de interesse, por exemplo, a concentração de um determinado analito. Então, aqui eu vou fazer uma decomposição, né, da matriz X, né? Essa decomposição também é baseada na PCA. A PCA, ela é a base, né, de muitos métodos, né? Tanto lá dos modelos de classificação quanto de regressão. Só que aqui no PLS, né, eu vou inserir a informação também do meu vetor Y, né, e vou calcular os coeficientes de regressão, né. Então, a ideia, né, é buscar a maior covariância, então, entre, né, os dados instrumentais em X com o vetor Y, né, que tem a informação aí com a propriedade de interesse. Então, aqui, só para ilustrar, né, uma aplicação do PLS, também envolve a adulteração de alimentos, adulteração de soro em pó em leite em pó. Esse trabalho, ele foi, na época que teve adulteração de leite em pó, né, que é muito utilizada em merenda, né, merenda escolar em programas sociais, e esse leite em pó estava adulterado aí com soro em pó. Constitui também uma fraude econômica, né, uma vez que o soro ele não vai trazer prejuízo, né, à saúde, mas a gente tem que sempre lembrar que esse leite em pó, como era utilizado aí na alimentação de criança, né, você acaba tendo uma diluição aí dos nutrientes, né, do leite, e isso pode, né, acarretar aí problemas, sim, né, para a criança, né, principalmente para alimentos destinados, né, ao público infantil. Então, aqui foi feito também a adulteração, né, de leite em pó com soro em pó em diferentes faixas. Aqui a gente tem espectro variando de 5% a 20%, e aqui a gente tem, essa aqui são leite em pó, e aqui a gente tem o espectro do soro em pó. Né? O soro em pó, ele é constituído aí com 70% de lactose, né, e a lactose, ela se encontra aí na forma cristalina, por isso a gente tem essas bandinhas mais bem definidas aqui do soro em pó, né, mais fininhas. E à medida que a gente vai aumentando a concentração do soro no leite, em 20%, né, visualmente aqui com 20%, a gente já consegue, começa, né, a observar, né, a modificação no espectro, quando a gente compara, né, com o espectro puro. Então, aqui nesse caso, né, esses leites foram adulterados, foram obtidos, então, o espectro Raman, e foram feitas também as análises cromatográficas. Isso é uma coisa importante. Toda vez que a gente está desenvolvendo um modelo, construindo um modelo de regressão, a gente precisa dos valores de referência. E de onde vêm esses valores de referência? Vai vir da técnica, né, que é utilizada como referência. Então, primeiro eu tenho que calibrar, né, essa nova técnica que eu estou propondo, mostrar que ela funciona, aí depois sim eu posso usar apenas ela, né? Mas lembrando que de tempos em tempos a gente tem que estar sempre, que a gente fala, atualizando o modelo. Então, a gente nunca vai abandonar, né, os métodos de referência, né, os métodos lá de bancada, do laboratório. A gente nunca abandona, que de tempos em tempos a gente tem que estar fazendo a atualização do modelo. Então, aqui é só para mostrar, né, aqui seria o gráfico dos valores de referência, os valores previstos pela análise
de referência, que foi a análise cromatográfica, e os valores previstos, né, utilizando um modelo matemático com dados fornecidos por espectroscopia Raman. As bolinhas pretas são amostras de calibração, né, que aqui a gente pode entender, aqui na regressão a gente chama de calibração, mas é a mesma coisa lá das amostras de treinamento, que são as amostras que a gente vai construir a equação matemática, e os triângulos vermelhos são as amostras de validação, né? Então, aqui a gente tem alguns parâmetros, algumas figuras de mérito, né? Vou destacar aqui o RMSEP, que é o erro médio de previsão, tem um erro médio de previsão, então, de 2,32%, né? Então, a gente pensar uma amostra que deu 20%, o erro está aí mais ou menos 2,3%. Então, esse seria o erro médio aí de previsão das amostras. Então, é só para exemplificar, então, é um modelo de calibração multivariada. E, para a gente encerrar, o último, né, que envolve o método de resolução multivariada de curvas, envolve aí métodos de processamento de sinais para resolver problemas de misturas, né? Então, aqui a gente tem tempo, né? Então, a gente tem um cromatograma aqui, aqui acho que são dados de HPLC e DAD, né? Você tem tempo e espectros. Nesses dados, você pode ter sobreposição, né, dos cromatogramas, dos picos cromatográficos, pode ter sobreposição dos espectros. E os métodos de resolução de curvas, eles são aplicados para você ajudar fazer essa separação matemática, né? Eles também são aplicados muito em dados espectrais, né? Quando você tem o espectro, ele vai ser um conjunto de sinais, né, das substâncias que compõem ali a sua amostra, né? Então, a resolução multivariada de curvas, né, o que a gente faz? A gente representa isso também numa matriz de dados, numa matriz X, e a gente vai decompor essa matriz X, se a gente pegar esses dados aqui, né, que eu tenho um cromatograma e dados espectrais, eu vou decompor, então, numa matriz que vai representar os perfis, né, os cromatogramas, e a outra matriz vai representar os espectros puros, né, como se eu estivesse fazendo, então, uma separação matemática. Então, muitas vezes eu fiz uma separação física lá com a cromatografia, não consegui separar lá os meus picos. Eu posso usar a resolução multivariada e tentar fazer essa separação matemática. Eu tinha colocado um outro exemplo, mas hoje, após o almoço, eu lembrei desse artigo que foi publicado esse ano, que é um artigo da Camila, acho que a Camila tiver aí, ela pode até me ajudar, que foi um trabalho desenvolvido no LEC, né? A Camila, em parceria com o Marcelo, o professor Marcelo Sena, né, que é do grupo de pesquisa, e acho que foi o trabalho de mestrado da Verônica, né? A Verônica, ela monitorou a reação de transesterificação, né, aí do biodiesel, e modelou simultaneamente todos os componentes do sistema, né? Desde os reagentes, né, o início lá da reação, os produtos intermediários e o produto final. E ela fez isso utilizando, né, a espectroscopia na região do infravermelho, né? Então, os espectros, eles eram, então, uma mistura, né? Você tinha ali desde triglicerídeos, ali na metade ali da reação, né? A formação dos produtos intermediários, até a formação lá dos ésteres metílicos. E foi utilizado, então, o MCR, né, a resolução de curvas multivariadas por mínimos quadrados alternados, né, que é uma separação matemática. Nesse caso, foi feita a quantificação, né, dos principais componentes, no caso, os triglicerídeos e os ésteres metílicos, e foi feita uma análise semi-quantitativa, né, dos produtos intermediários, no caso, aí, os diglicerídeos e os monoglicerídeos, e ácidos graxos também, né, que foram recuperados, né, pelo MCR. Então, foram feitas, nesse trabalho, né, foram feitas 5 reações,
aqui foram mudados alguns parâmetros para essa reação de transesterificação, alguns parâmetros, e foram analisados tanto por HPLC-DAD, né, que é o método que é utilizado, né, que seria o método de referência, e foram obtidos também os espectros no infravermelho. Então, acho que para cada uma dessas reações foram coletados 33 espectros durante a reação, e foi feita aí que a gente chama no offline, né? Então, as medidas retirava, né, uma alíquota e levava para a bancada, né, para o laboratório, para fazer as medidas de HPLC-DAD e obter também os espectros no infravermelho. Então, aqui a gente tem, né, para uma das reações que foram feitas, né, com esse código 0107, os espectros que foram obtidos no infravermelho, né, e esse espectro, então, eu tenho a mistura dos componentes aí do biodiesel, né, desde os reagentes, né, passando aí pelos produtos intermediários até o produto final. Então, que já são resultados, eu até tirei essas duas figuras, eu tirei, acho que foi da dissertação, que estavam coloridas, né, eu achei que ficou melhor para ver do que do artigo, né, que está aqui coloridinha. Então, a partir, né, do espectro, que é uma mistura, né, foi feita a resolução de curvas e obtido, então, aqui o triglicerídeo, né, e o éster metílico, os perfis espectrais, né, aqui dos triglicerídeos e dos ésteres metílicos. Então, o que está em vermelho foi o que o MCR recuperou, o que a resolução multivariada de curvas recuperou, ou seja, a separação matemática, e o espectro que está em preto, né, que está sobreposto aqui, seriam os espectros, né, de referência, né, representando, então, esse óleo L010, representando aí o triglicerídeo. E aqui foi construído também um modelo quantitativo, né, de regressão, utilizando agora o MCR, onde aqui no eixo X a gente tem a concentração de referência, né, que é aquela concentração obtidos lá pelo método de referência, que é pelo método HPLC-DAD, e aqui no eixo Y a gente tem o quê? Os valores estimados, né, pelo modelo, pelo ALS, ou seja, pelos espectros que foram recuperados pelo MCR, né? Então, as bolinhas pretas são os ésteres metílicos e os triângulos, né, são os triglicerídeos, né? E a gente observa que a gente tem uma alta correlação, né, entre os valores de referência com os valores obtidos, né, pelo MCR, utilizando os dados de infravermelho. Então, aqui, né, o MCR, né, resolução multivariada de curvas, ela foi empregada, né, para estar monitorando, né, esse monitoramento de processo, né, aí da obtenção aí do biodiesel. Então, você consegue acompanhar desde o início, passando por produtos intermediários, né, até o produto, né, o produto final. E aqui são os espectros, né, que foram estimados, né, dos produtos intermediários, os ácidos graxos, né, monoglicerídeos e os diglicerídeos. Nesse caso aqui, acho que foi feita apenas uma análise semi-quantitativa, né, foi apresentado só na forma mesmo de tabela os resultados. Mas eu trouxe porque eu lembrei desse artigo, né, e ele é bem interessante, né, e esse monitoramento aí usando o MCR, ele foi uma novidade, a aplicação aí do método, né, de resolução de curvas. Então, para a gente encerrar, né, a gente tem, né, hoje a gente tem uma demanda, né, aí por desenvolver métodos, né, desenvolvimento de metodologias analíticas que sejam rápidas, simples, de metodologias de baixo custo, né, que envolva aí pouco tratamento das amostras, né, que permitem aí medidas em loco, né, medidas no próprio local, né, por exemplo, se a gente pensa na área de forense, né, você consegue fazer análise, né, na cena do crime, você consegue fazer análise você pensa em combustível, no posto de gasolina, né?
já diretamente lá no ponto final, né, de distribuição, e sempre pensando também no desenvolvimento de métodos que a gente chama mais limpos, né, atendendo aí os objetivos aí da química verde. Então, essa junção, né, de métodos, de técnicas espectroscópicas com as ferramentas quimiométricas permitem, né, o desenvolvimento dessas metodologias que podem ser aplicadas aí como métodos mesmo de screening, métodos de triagem. E esses métodos, né, desenvolvidos, eles têm uma importância para a sociedade, né, uma vez que eles permitem identificar e caracterizar crimes, né, diversos tipos de crime, controle de medicamento, controle de qualidade aí de combustíveis, alimentos, produtos agrícolas, né, a gente tem vários no nosso grupo de trabalho, e a gente desenvolve muitas pesquisas aí em parceria com o pessoal da Polícia Civil e Polícia Federal, sempre buscando desenvolver essas metodologias, né, atendendo aí a uma demanda mesmo da polícia, né, sempre envolvendo aí drogas, adulteração de bebidas, de alimentos. Então, pessoal, é isso. Então, agradecimento, né, agradecer aí sempre os órgãos de pesquisa, né, agradecer o PRH, né, pela oportunidade também de estar participando, né, do projeto, né, acho que um período aí de muita aprendizagem, né, de muito compartilhamento, né, de conhecimento e de experiência, acho que para todo mundo. E os NCT, né, o Bioanalítica e NCT Carbono, né, onde a gente também faz as nossas parcerias. Então é isso. Obrigada aí pela atenção de todos. E falei muito mais uma vez, né? Desculpa. Que isso, Mariana. Foi uma excelente palestra. Acho que deu para mostrar muita coisa, né, que pode fazer, né, em relação ao tratamento de dados. E parece que o Ítalo aqui levantou a mão. Eu acho que ele gostaria de fazer uma pergunta. Mariana. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação a essa parte de resolução de curvas que você mostrou no final, esse método aí, ele seria viável se eu fizesse ele com uma mistura ainda mais complexa do que essa que você mostrou aí? Por exemplo, você pegou aí o exemplo do biodiesel sendo feito, né, com triglicerídeo e algum outro tipo de álcool para fazer transesterificação, não é isso? Uhum, isso. Eu fiquei pensando, por exemplo, eu conseguiria usar isso para mostrar, por exemplo, se eu fizesse algum tipo de modificação química no bióleo, porque um espectro do bióleo, por exemplo, de infravermelho, seria muito mais complexo. O que eu conseguiria com isso? Se é que eu consigo alguma coisa. Olha, mas aí você pensando também em fazer isso por infravermelho? Isso. Tem que ter... Desculpa aí, mas e com qual objetivo, Ítalo? Fazer para quê? Você quer ver o quê? Para poder mostrar que eu consegui fazer modificação de grupo funcional lá como eu queria realmente que fosse feito. Introduzir algum tipo de grupo funcional novo lá e mostrar que de fato eu consegui introduzir, entendeu? Porque como tem muitos grupos funcionais ali, pode ser que a reação talvez de fato ela não aconteça, né? E eu apareça para mim ali uma banda que seja alguma coisa que já esteja ali, ou pode ter, sei lá, algum outro tipo de interferência. Mas você teria uma mistura? Você tem que pensar que você tem que ter tem que ser o seu espectro, tem que ter ali uma mistura de sinais. Eu acho assim, deixa eu dar um palpite, eu estou achando assim, por exemplo, você pega uma mistura complexa, como um bióleo, você vai fazer, sei lá, uma sulfonação, você vai fazer uma cloração, o que for. Ali você vai ter uma amostra do óleo não reagido e uma amostra de um óleo reagido. Então, eu acho assim que você vai comparar os dois espectros. Se eu estiver falando besteira, Mariana, me corrija. Você vai comparar as duas amostras normalmente você tem uma diferença a olho nu, qual que você vai ver a intensidade de banda, o surgimento de uma banda, um determinado comprimento de onda,
você não precisaria da quimiometria. Né? Se você tem uma mudança visual, não precisa. Agora, se você tem, por exemplo, você quer acompanhar isso, isso ocorrendo com o tempo. Você começou sua reação, misturou ali seus reagentes, aí você vai acompanhar isso com o tempo. Então, muitas vezes você só está analisando no final, só o seu produto final, que foi o que foi feito aqui, acho que nesse trabalho, que elas pegaram em várias partes, né, da reação, fazer esse acompanhamento ao longo do tempo. E você tem que sempre pensar que você tem que ter uma mistura. Assim, a ideia, o objetivo é você tem uma mistura de sinais. Tá, eu entendi. Mas é isso que a Vânia falou. Se você tem, né, visualmente, né, assim, você não está fazendo esse acompanhamento com o tempo, e visualmente você tem essa diferença muito gritante, o seu espectro não é a mistura né, de duas substâncias, de dois compostos, aí, assim, realmente aí não tem um porquê aplicar. Normalmente, eu acho que a gente aplica quando você tem sinais que é difícil de visualizar, né, a olho nu, né, Mariana? Isso. Você não é gritante aquilo ali. Isso, a olho nu, assim, fica difícil, né, de você fazer, às vezes, conseguir fazer essa separação. Entendi. E é uma técnica muito poderosa. A Camila não está aí, né? Que eu acho que eu acabei lembrando desse artigo hoje, depois do almoço, falei, nossa, eu vou colocar ele, que é bem interessante. A Verônica fez esse trabalho, eu lembro que a gente comprou uma sonda de fibra ótica e que que elas iam fazendo a reação e ia monitorando por infravermelho. Né? Agora eu vejo assim, que é muito importante, igual você falou, nos postos de combustíveis, o pessoal tem os analisadores portáteis, né? E aí você vai num posto de combustível, você não tem como, o Brasil, por exemplo, não tem como ver quais que estão adulterados, quais que seriam possíveis ou não de ter uma adulteração. Então faz um screening, uma varredura rápida, e os que potencialmente poderiam estar adulterados é que vão para o laboratório para poder fazer uma análise mais profunda. Sim, que aí você faz os métodos de referência, né? É como se a gente tivesse, por exemplo, pudesse desenvolver uma coisa desse para a Covid, por exemplo. Você chega, imagina se tivesse alguma coisa que você chegasse e a pessoa botasse a saliva num potinho, você colocasse uma sondazinha de infravermelho ou um feixe de luz e falava assim, esse aqui é suspeito. Suspeito, né? Ou te desse uma probabilidade mesmo, né? Uma probabilidade. Esse aqui está com a doença, esse aqui não está, esse aqui está com a doença. Aí os que estão suspeitos, ou com determinada probabilidade, iriam para fazer o teste de Covid. Não ia gastar teste de Covid para quem não tem... O padrão seria o padrão vírus. Ouro, né? O PCR. O PCR, entendeu? Então, assim, isso diminuiria o custo, né? E você poderia fazer uma testagem muito mais rápido. Estou inventando esse exemplo aqui na hora. Agora. Não, mas é isso mesmo, essa é a ideia, né? Não, a gente já tem vários testes, né? Assim, de doenças, assim, de doenças virais mesmo. A hepatite tem vários tipos de testes rápidos, né? E aí, se der positivo, que a pessoa faz para confirmar, né? Tem, já para algumas doenças já tem esses testes rápidos. Agora sim, vocês estão vendo que não é simples, não é trivial entender, né, essa parte que quimiometria, porque trabalha com matriz. Né? Assim, eu falei bem geral, sem entrar em detalhes, né, dos métodos. Então, assim, a pessoa tem que se dedicar mesmo, fazer um mestrado usando a técnica, né, e o doutorado, trabalhando com isso, mas é uma técnica muito poderosa, né, porque você pode tratar, igual, por exemplo, nós estamos lá no Rio Doce, com um monte de amostra do rio, que tem um monte de analito, um monte de resultado de metal. Você nem sabe mais, o treco aumenta e abaixa, aumenta, é porque choveu,
é porque está seco, é porque não sei o quê. Então, assim, se não fizer um tratamento, a gente não consegue, é estatístico, a gente não consegue chegar numa conclusão, né? Observar esse comportamento, né, o Vânia? Eu estou no projeto aqui da UFMG, o de Brumadinho, né, lá do CRA, da Química, lá da Cláudia, e a gente vai usar essas ferramentas lá para tratar os dados. Porque quando o volume de dados fica muito grande também, né? Sim. Você não consegue. Então, isso é muito bom para controle. São 115, tipo assim, só dos compostos orgânicos, são 115 compostos que vão ser analisados, então é muito isso para cada amostra, né? Então é muita coisa. E aí fica bem complicado de analisar. Por exemplo, né, quando você vai fazer também um controle de qualidade, né, de empresas, assim, então, eu já vi o pessoal falar que a pessoa faz cigarro, né, pega o fumo, faz um infravermelho do fumo, depois para ver, tipo, joga lá para ver se está dentro, mais ou menos, do que pode fazer tal cigarro. Né? Acho que é Souza Cruz, agora acho que nem é mais Souza Cruz, acho que agora eles venderam nem tem cigarro mais, né? Mas no Rio Grande do Sul tinha a Souza Cruz, que chamava, acho que agora uma multinacional comprou. Mas eu tenho colegas que são quimiometristas e trabalham lá com eles, que eles dizem, na parte lá de pesquisa e desenvolvimento, eles usam os métodos quimiométricos, né? Desde para fazer controle de matéria, controle de qualidade de matéria-prima até o produto final. Igual café também, tem vários tipos, né, Mariana, de café. Tem, então deve ter muito trabalho para café tipo exportação. Você pegar o fruto, imagina, você planta café. Então você vai saber esse fruto. A Larissa, uma aluna de mestrado, ela está fazendo de origem geográfica, né? A gente tem cafés do Cerrado, café Mogiana Paulista, café do Sul de Minas, do Caparaó. Então, ela está fazendo para tentar ver essas diferenças baseadas na origem geográfica. Que você tem os cafés, por exemplo, o café do Cerrado, ele tem denominação de origem, né? Então, ele acaba tendo um valor maior no mercado do que os outros cafés que têm indicação geográfica. Aí o pessoal fala assim, o meu café é do Cerrado, não é nada. Não é nada do Cerrado, exatamente. Quer vender. E quer vender como se assim fosse. Então, esse tipo eu vejo que a indústria de alimentos, né? Essa parte ela é muito forte, assim, muito desenvolvida na indústria de alimentos, né? E na parte de forense também, né? Tem bastante aplicação, né? Controle de qualidade. Mas eu acho que acho que nessa parte também de combustível, biocombustível, eu acho que a gente consegue aplicar também. Tem muito também. Nossa, muito trabalho em combustível. Porque um combustível nunca, às vezes tem 200, 300, 500 componentes, né? Então você não consegue saber a olho nu. E, por exemplo, é muito importante em adulteração. A gente trabalhou muito com adulteração de combustível, onde o próprio adulterante é uma fração de combustível. Né? Porque o combustível é uma mistura de hidrocarbonetos com uma determinada faixa de destilação. E o adulterante, às vezes, era um thinner, que também é uma fração, né? Que ele não deveria estar ali, ele deveria ser usado como um solvente. E ele foi adicionado ali, né? Com um crime fiscal, porque deixou de pagar imposto, né? Porque também existe um controle, tem um desempenho, assim, que o motor vai precisar de tais e tais moléculas, tem uma composição média. E aí você vai e põe aquela fração. Muito difícil você detectar por infravermelho. Por infravermelho vai ser difícil. Vai ser difícil, porque é muito... Mas se você fizer um estudo quimiométrico, você consegue. Você consegue, que aí ele vai pegar aquelas diferenças bem sutis, né? Vai buscar as diferenças bem sutis. É bem interessante mesmo, né? Mas é isso, Mariana, não, muito bom o seminário, né? A gente vê que realmente o nosso departamento tem grupos, né, professores
trabalham fortemente nessa área, né? E saber isso é um diferencial, né, Mariana? Como você se sente, Mariana, uma pessoa que domina essas ferramentas? Como é que isso representa para você quando você vê outros colegas que não representam, não têm esse conhecimento? Como é que é isso? Vânia, isso acho que aumenta a parceria, né? Assim, a gente acaba fazendo muito trabalho de parceria, né? Assim, então, a pessoa às vezes quer fazer, usar, tem um conjunto de dados, mas não sabe, às vezes, não sabe o que fazer, né? E procura o grupo, eu, o Marcelo, o Bruno, né? Então, acho que isso aumenta muito a questão de parceria. Então, a gente tem sempre, às vezes, pessoas mesmo fora da universidade, mesmo procurando, querendo, assim, usar, né, querendo aprender também, né, querendo aprender, porque é importante, né, igual, não é só desenvolver o modelo, igual eu falei, os métodos de referência a gente nunca vai abandonar, porque a gente tem que estar sempre fazendo uma atualização, então não adianta só desenvolver o modelo e achar que vai usar para o resto da vida, né, então tem que estar sempre atualizando o modelo também. Mas eu acho que... Isso. Pode falar. E esse conhecimento é só para um químico analítico ou para alguém da orgânica, para alguém da física? Vânia, ele pode, qualquer pessoa, acho que qualquer área aí da química. Não é só para o químico analítico, Existem trabalhos da orgânica que utilizam quimiometria? Existem outras áreas? Olha, mas da orgânico, o pessoal acaba usando mais a parte de planejamento. Planejamento de experimentos. Mas a Lúcia acho que tem trabalhos com o Marcelo. Nessa parte mesmo da parte de tratamento de dados. Ô Mariana, gostaria de fazer uma pergunta. Se você tem disponível ou é fácil encontrar um material o qual os alunos aqui presentes possam começar a ler um pouco mais para esclarecer alguma coisa que possa ter ficado da palestra, você tem alguma coisa que você pode recomendar ou até mesmo postar aqui no nosso grupo? Posso sim. Eu tenho alguns artigos, assim, livro de quimiometria, só tem um livro que é em português, mas tem alguns artigos da Química Nova que eles são bem didáticos, assim, acho que eu posso até postar esses artigos da Química Nova, ou alguns tutoriais também. Ô, Mariana, o livro que você está falando é do Roy Bruns? O do Bruns é o de planejamento, né? É o de experimento. E Planejamento. tem o de quimiometria, que é o da Márcia Ferreira, que é da Unicamp. A Márcia Ferreira também é da Unicamp, deixa eu até abrir a câmera aqui, que aí eu mostro. Que é esse daqui, ó. Que é esse de capa cinza, chama Quimiometria, Conceitos, Métodos e Aplicações. Que acho que é o único livro que tem em português. Mas tem o Ronei, né, que foi meu orientador, ele tem alguns tutoriais na Química Nova e os tutoriais são sempre bem didáticos, né, na área de educação, então acabam sendo bem didáticos. Eu posso disponibilizar também. Valeu. O curso que vocês dão de quimiometria tem nível de graduação ou só pós? Tem, não, tem de graduação. Eu e Bruna, a gente dá um que chama Introdução à Quimiometria, que é da graduação. Bem legal. Mariana, a Rosine, ela agradeceu aqui a sua palestra, já disse que está animada para aplicar o que ela viu hoje e, inclusive, ela pergunta para você aqui se você conhece Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, do Miller James. e Miller. Isso. Conheço sim. Esse livro, ele é muito bom para a parte... Ele tem um pouquinho, sim, de estatística multivariada, mas eu uso mais ele na parte de estatística univariada, que é a parte de validação
eu gosto bastante dele nessa parte da univariada, que acaba que a multivariada ele é um pouquinho restrito. Assim, tem pouquinha coisa ainda, mas eu gosto bastante desse livro, o Rossini. A Francisca está querendo perguntar, está com a mãozinha levantada aqui, o Henrique. Sou eu, Vânia, eu mesmo. Mariana, eu entrei agora no doutorado, vou trabalhar com o Paulo. E nós estamos pensando no projeto justamente em aplicar os métodos quimiométricos para fazer análise de combustível. Uhum. Eu tinha até conversado com ele antes que eu ia ver se tinha como eu fazer como ouvinte a disciplina que você ministra para graduação de quimiometria. Tem sim. É que eu acho esse semestre agora a gente não vai oferecer. Eu e Bruno, né? Esse semestre não vai ter. Geralmente na graduação a gente tem duas, né? Que uma de planejamento e a outra que é a parte mesmo de tratamento de dados. Tá. Então, a minha sugestão é que você consiga com a Mariana os tutoriais, né? Para você estudando, né, Mariana? Pegar esse livro, os tutoriais, para ir. Eu até achei aqui o livro. É que agora a biblioteca não está funcionando, né? Mas a biblioteca da Química tem esse livro de quimiometria. Tem sim. Mas se eu fosse você, tentava comprar, né? Porque se você vai fazer seu doutorado nessa área, né, Mariana? Vale a pena comprar. Assim, ele não é um livro baratinho, assim, barato, né? Então não é um livro caro, não. Ele vale a pena, assim, para começar vale a pena. E outra coisa, eu acho assim, igual o Paulo teve uma aluna, eu esqueci o nome dela, que ela é professora lá em São Paulo, na USP, que foi aluna do PRH, foi aluna do doutorado do Paulo. Eu Como é que chama? conheço ela. Eu sei quem que é. Esqueci o nome. É a Elga. Elga. O Paulo fala muito das... Eu conheci a Elga em Campinas. Ela fazia pós-doc lá. Ela fazia pós-doc, eu estava no doutorado, eu conheci ela. Então, ela foi aluna, trabalhou no LEC. Ela está na Federal do ABC, né? Que eu acho que ela está. Acho que eu falo USP, mas acho que é federal. Eu não entendo lá, porque a USP é estadual, né? Não é? A USP é estadual. USP, Unicamp e Unesp são as estaduais e tem a Federal de São Paulo e a Federal do ABC. Ela está no ABC? Ela está na Federal do ABC. Eu acho que é Federal do ABC que ela está, Vânia. Eu não sei, será? Não sei. Para mim era Federal de São Paulo. Mas, enfim, então, tá bem empregada, né? É uma pessoa que trabalha... E ela e o Paulo desenvolveram os trabalhos. Se você olhar na revista, na FUEL, né? Na FIL, está entre os artigos most downloaded, né? Os artigos mais baixados da revista. Tem anos que está esse artigo deles, dos dois. Lá o artigo faz sucesso. Que bacana, então, que legal. Isso, você vira e mexe, eu olho e vejo, né, que tem esse artigo deles lá, faz muito sucesso, né? Um trabalho feito com os dados, bancos de dados do LEC, né? E, enfim, é poderoso o negócio, pode acreditar. Francisca, mas acho que você pode fazer a disciplina na pós. Todo segundo semestre tem a de quimiometria, que é a parte de tratamento de dados. No primeiro semestre é planejamento de experimentos e no segundo semestre é a parte de tratamento de dados. Você pode fazer. Sim, eu coloquei no laudo e eu estou matriculada nessa agora. E no segundo semestre vai ter a de quimiometria, a de tratamento de dados mesmo, a de quimiometria 2, que é tratamento de dados. Tá bom, então, Mariana, muito obrigada. Dá para você acompanhar. Eu estava bem perdida até agora. Mas agora eu já estou começando a situar. Nossa, eu vou gostando bastante. Vai ter... Nossa, eu vou colocar no grupo, vai ter no WhatsApp, vai ter
a escola de inverno de quimiometria. Ah, sim, E vai ser, eu vou compartilhar com vocês esse ano, né, vai ser online e vai ser de graça. Então, acho que é interessante quem tem interesse participar. Então, tem a escola, até o formato estava diferente esse ano, né? Vai ter palestras e mini cursos. Uhum. Eu vi lá, eu já fiz a inscrição. Depois eu vou compartilhar com vocês também, aí quem tiver interesse em fazer. Beleza, muito bem. Obrigada, então, Mariana. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, acho que a gente pode encerrar, né, Henrique? Sim, podemos. Gostaria de agradecer Agradecer. mais uma vez, né, a professora Mariana, pela palestra. Acho que foi muito bom, assim, para motivar os alunos, né, poderem usar esse tipo de ferramenta nas pesquisas deles. E é isso. Obrigado, Mariana. Tem mais alguém? O Ítalo estava querendo dizer alguma coisa? Ô, Henrique, eu estou querendo só tirar uma dúvida com você rapidinho aqui, Sim? com relação ao relatório, porque parece que a gente vai ter que fazer ele em junho, não é? Isso. É porque eu estava pensando aqui, que quando a gente for listar lá as atividades, né, que foram feitas no caso dessas palestras, a gente vai simplesmente listar lá o nome, o tema da palestra, a gente precisa preparar, colocar um resumo lá no relatório também, ou não? Bom, não seria necessário. A data, o nome do palestrante, o assunto, né, o título da palestra já seria suficiente. Não é algo muito complexo, não. Não precisa de dar muitas informações nessa parte. Eu estou perguntando só para poder já começar a organizar isso aqui, sabe? Porque vai juntando, né, muitas palestras, Sim, e depois a gente tem que fazer aquilo tudo de uma vez. Então é bom já ir colocando aos poucos, tá? Eu vou fazendo isso já. beleza. Então tá bom, obrigado. Por nada. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Bom, eu gostaria que fazer um pedido aqui, todos para abrir os microfones para a gente poder fazer palmas para a professora Mariana. Obrigado, Mariana, mais uma vez. Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês pela atenção e paciência. Vamos bater uma palma para a Mariana. Muito bem, muito bem. Obrigada, Mariana. Bom, então encerramos aqui a nossa palestra. Desejo a todos um bom final de semana e se protejam. Falou, então, pessoal. Obrigada. Obrigada, pessoal. Bom final de semana para todos.